Gravando. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha nossa de história e hoje o tema que nós vamos trabalhar dentro da história geral será a Primeira Guerra Mundial, tá? É o cartão de visitas do século XX, a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, para a gente compreender por que ela aconteceu e compreender os seus reflexos, a gente tem que fazer um recuo um pouquinho antes e é legal a gente contextualizar, ver em qual ambiente, qual contexto essa guerra aconteceu. Falar em Primeira Guerra Mundial, o cerne, nós temos que ter a Europa, tá? A Europa no começo do século XX. O que estava acontecendo? A Europa, no começo do século XX, ela estava colhendo as benesses daquela expansão do modo de produção capitalista para o continente, por parte das potências europeias, no continente asiático e africano, que nós chamamos de imperialismo, neocolonialismo. É o saque das riquezas dessas regiões do continente asiático e do continente africano. Isso proporcionou na Europa um desenvolvimento material e cultural muito grande nas últimas décadas do século XIX e início do século XX. Era um período tão bacana, tá? A ciência andava assim a passos largos, tá? Com muita velocidade, todo dia novas invenções eram descobertas, eram patenteadas, os maiores centros de pesquisa estavam na Europa, as grandes cidades europeias eram bonitas, arborizadas, grandes jardins, a Torre Eiffel foi construída nesse contexto, tá? Grandes escritores se destacavam nesse período. Havia toda uma atmosfera de otimismo que eles até batizaram esse período de Belle Époque, o Belle Époque, tá? A expressão francesa, a Bela Época. Na época estava bombando também a maneira de pensar, de interpretar a sociedade com um viés meio assim muito temperado pela biologia, que é o racismo científico. É uma distorção das ideias de Charles Darwin. Charles Darwin, no finalzinho do século XIX, escreveu um livro, Evolução das Espécies, e a teoria máxima desse livro é que os seres evoluem, tá? Os seres vão se adaptando às necessidades do ambiente, tá? E os seres se adaptam e os seres evoluem. E ele disse, tá, em certa parte do seu livro, que o homem e o macaco têm um parente comum, um primata. Pronto, Charles Darwin, super sofisticado, moderno, escreveu isso até hoje é objeto de um debate acalorado, muito grande, a galera da religião não aceita muito isso. Mas o que aconteceu? Outras pessoas distorceram o que Charles Darwin escreveu, isso acontece muito. Eles pensaram da seguinte maneira, olha, se os seres evoluem, existem os seres humanos atrasados, que estão lá perto do primata, e existem seres humanos muito desenvolvidos, no topo da humanidade, estão 100% desenvolvidos. E é claro que eles adaptaram esse pensamento às suas conveniências. Quem eram os melhores, 100% desenvolvidos segundo essa ótica? Brancos, altos, loiros, caucasianos, os europeus. E aqueles que estão na cadeia evolutiva mais próximas do macaco seria o africano, o asiático. Eles fizeram essa distorção, fizeram disso uma ciência, tá? O racismo científico, tá? Passou a ser uma das premissas da ciência da época, porque justificava o imperialismo, justificava o domínio do mais forte pelo mais fraco. É a lei da selva. O leão não pede licença para ocupar região nenhuma. Hitler disse isso no livro dele, Mein Kampf. Da mesma forma, o branco, o desenvolvido, o europeu, o superior, tem o direito natural de subjugar os outros povos. Essa é a justificativa para o imperialismo. E a Belle Époque, tá? Esse clima da Belle Époque, voltando aqui à Primeira Guerra, é muito temperado por esse viés de racismo científico. Os europeus se achavam o topo da humanidade, eles achavam que a humanidade, tá? Isso é uma premissa do iluminismo, está fadada ao progresso, ao crescimento, e o ápice desse progresso é o continente europeu. É claro que essa visão ela é impregnada de racismo, é impregnada de etnocentrismo, de eurocentrismo, mas era o que bombava na época. Muita gente acreditava nisso, inclusive até nos países que não faziam parte da Europa. O Brasil, muita gente boa, tá? Muitos políticos, muitos médicos, analisavam os nossos problemas sociais sobre essa ótica. Imagina que um país pós-abolição, com uma massa de negros que não foram inseridos, como é que era pensar o Brasil dessa forma, tá? Era
barra pesada. Mas voltando ao assunto, a Europa se sentia isso, o topo da humanidade, um ar de superioridade enorme. Mal sabiam eles que estavam prestes a viver o maior conflito armado que a humanidade já tinha vivido até então. E o porquê desse conflito, professor? Já que estava tudo tão legal, tudo tão bacana. A Primeira Guerra Mundial, ela é assim um paradigma. A humanidade tinha passado por muitas guerras antes, mas nunca uma guerra tinha envolvido tantos povos, nunca uma guerra tinha envolvido tantas nações, e nunca uma guerra tinha matado tanto. Tá? A Primeira Guerra Mundial, ela quebra um paradigma nesse sentido, tá? Ela quebra uma norma, uma regra, tá? E por incrível que pareça, não aprendemos a lição, porque pouco tempo depois acontece o quê? 20 anos depois, a Segunda Guerra Mundial. Tá? Que, na verdade, é uma continuação da primeira, mas isso nós vamos ver nas nossas futuras aulas. Então, passado esse período de Belle Époque, tá, costuma cair um textozinho para você não ficar perdido, é o período anterior à Primeira Guerra Mundial, marcado por muito otimismo. Mas por baixo daquele otimismo, toda aquela euforia, havia o quê? Problemas sérios de fronteiras no continente europeu, problemas de minorias, tudo que aquilo vinha a ser um nacionalismo exagerado, crescendo cada vez mais, não é um nacionalismo comum, não é aquele nacionalismo assim, eu gosto da minha nação, até aí é legal, mas é impregnado com muito exagero, com muito ódio, aquele nacionalismo assim, eu gosto tanto da minha nação, tanto, que eu quero destruir a nação do outro. Aí já não é legal analisar as coisas, esse nacionalismo. Beleza, tudo jóia? Eu vou usar para a nossa aula ficar mais, como é que eu vou dizer assim, chamativa, mais atraente, eu vou usar os slides de um professor chamado Tarcivan Monteiro, disponibiliza isso na internet. Deixa eu arrumar aqui minha tela um cadinho. E nós vamos conversar ao longo disso. Tá? Não sou eu que faço, eu disponibilizo, e deixo que nós, professores de história, usemos isso em nossas aulinhas. Tá? Eu vou usar esse recurso e vou falando o tempo inteiro com vocês, como a gente já está acostumado, depois dessa nossa introduçãozinha. Beleza? Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui. Vamos abrir o PowerPoint. Eu já preparei o PowerPoint bonitinho. Apareceu uma tela aqui que não era para aparecer. Vamos lá. Bonitinho, olha só. Veja como é que o professor, o Tarcivan Monteiro, veja como é que ele é caprichoso, meninos. Olha só o material que ele confecciona para as aulinhas dele, disponibiliza isso de graça para a gente, a pessoa maravilhosa, tá? Muito bom mesmo. Vamos então falar da Primeira Guerra Mundial. As características da Primeira Guerra Mundial são as seguintes. É o primeiro grande conflito de proporções mundiais, eu já falei para vocês. Nunca envolveu tanto uma guerra na história da humanidade, havia envolvido tantos povos e tantas nações. O aparato bélico de destruição devastadora, novas armas, novos métodos, novas tecnologias empregadas a serviço da guerra. A questão bélica desenvolveu muito na guerra. O avião foi usado pela primeira vez, o submarino foi usado pela primeira vez, o uso de gases venenosos em combates foi usado a primeira vez também, tudo na Primeira Guerra Mundial. O acerramento dos conflitos entre os países europeus vai ter uma parte dos slides dedicados a só isso, e a disputas imperialistas e tensões nacionalistas na competição pela hegemonia na Europa e no mundo. Meninos, cai muito você ter que explicar quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial. É esse quarto pontinho aí do nosso slide, eu vou ler de novo. Disputas imperialistas e tensões nacionalistas na competição pela hegemonia da Europa e do mundo. Está aí as duas explicações para a Primeira Guerra Mundial. Uma de caráter material, é a disputa por áreas coloniais, e aí eu já adianto para vocês, o pivô de tudo é a Alemanha. A Alemanha virou país tardiamente, ela se unificou tardiamente. E quando ela se lançou na corrida imperialista para conseguir territórios na África e na Ásia, não havia quase nada de bom para ela, tá? Os melhores territórios, as melhores regiões estavam todos nas mãos de outras nações, principalmente na mão de ingleses e franceses. Então, a Alemanha propunha uma redivisão das áreas coloniais, o que não foi atendido, tá? Então, ela decidiu tomar pela força, pela guerra. E outra questão interessante da gente falar também é o seguinte,
toda essa disputa por área colonial ela foi temperada, tá? Por um nacionalismo muito doentio. Tá? Na época, o que estava bombando em termos culturais era o romantismo. E o romantismo ele tem essa característica, aquele amor platônico, visceral, é aquele amor tão grande, tão grande, tão grande, que chega lá no sofrimento, tá? Temperado com muito ódio, temperado com aquela obsessão. O seu objeto de afeto, você tem que ter ele de tudo quanto é jeito. Isso acabou temperando também o nacionalismo da época, um nacionalismo que exigir de você o ódio pelo outro. Aí já não é legal, tá? Tudo que é demais para o ser humano é exagero. Quando eu costumo dar essa aula presencial para meus alunos, eu falo o seguinte: até amor demais é danoso. Quantos casos a gente vê bombar na internet assim de pessoas que não aceitam o fim da relação, vai lá e matam a outra? E tem um caso interessante, tá? Como é que fala? O assassinato do John Lennon. Eu gosto de falar muito com meus alunos. Quem matou John Lennon, deu 5 tiros nele, foi um fã fanático que disse que gostava tanto, tanto, tanto do John Lennon, tá? Ex-Beatle, estrela, em 1980 no Central Park. Eu ia falar no Parque Alto, no Central Park. Era um fã apaixonado por ele, tão obcecado que matou ele, o Aldrin, e falou: eu queria o John Lennon só para mim. Olha só. Então é desse amor doentio que nós estamos falando. Eu dei essa volta toda para você entender de que nacionalismo que eu estou falando. Senão, a minha função aqui é descomplicar. Você fala assim: professor, nacionalismo vai causar uma guerra. Nacionalismo não é uma coisa ruim. Quando é demais, sim. Tudo que é demais para o ser humano faz mal e é danoso. Vamos lá? Aqui nós vamos cair ainda nessa questão do nacionalismo. Apareceu aqui uma telinha, está chegando aqui, ó. As causas gerais. Havia muitas rivalidades imperialistas, ó. Inglaterra, França, Alemanha, todas elas tinham objeções imperialistas na África e na Ásia, e uma via a outra como obstáculo ao crescimento dos seus negócios. O imperialismo tardio da Alemanha justifica bastante, e os Estados Unidos cresciam muito economicamente. Tá? Vamos guardar essa questão dos Estados Unidos, que vai ser interessante para daqui a pouco. A aproximação com a França, tá? A Inglaterra se aproximou da França fazendo uma aliança chamada Entente Cordial em 1904, está longe da guerra ainda. Eles tinham como inimigo comum a Alemanha. A Alemanha era vista como uma ameaça justamente porque ela questionava a divisão das áreas coloniais. Ela queria uma repartida das áreas coloniais. Isso não era interessante nem para ingleses e nem para franceses. Então, por isso, eles viam como uma ameaça a Alemanha. A França tinha uma guerra particular com a Alemanha, desde a época de Napoleão Bonaparte, tá? É uma região ali entre a fronteira, tá? Entre a França e a Alemanha. Não é legal a gente falar nem Alemanha, é Prússia, que é um estado da Alemanha, tá? Era um reino alemão, um reino germânico que ainda não tinha se unido. A Alemanha ela vai se unificar, se eu não me engano, em 1845, se eu não me engano, tá? Os franceses tinham uma guerra em particular com os alemães por causa daquela fronteira ali. A vitória alemã, os alemães ganharam em 1870 uma guerra contra a França e tomaram essa região da Alsácia e da Lorena. Os franceses na Primeira Guerra vão recuperar essa região e na Segunda Guerra os alemães vão invadir essa região. Olha só, veja como é que um conflito é a continuação do outro. E o revanchismo feroz da Alemanha. A Alemanha alimentava um desejo enorme de reconquistar essa região da França. Esse slidezinho aqui, meninos, ele parece ser complicado, não é, porque é geopolítica, tá? É só a gente ver com bastante atenção, vocês vão tê-lo, tá? Porque o vídeo vai para vocês, vão poder rever isso depois com o auxílio de um livrinho, da apostila, vai ficar bem mais fácil a compreensão. A Alemanha exigia uma redivisão das áreas coloniais. Ela era uma ameaça à indústria naval britânica. Os alemães também queriam fazer uma ferrovia que ligava Berlim a Bagdá e passava por uma região que era protetorado inglês. Então, os alemães viam com maus olhos esse domínio inglês na região onde eles planejavam fazer uma importante ferrovia. Teve a Guerra Franco-Prussiana, que eu acabei de falar, da França contra a Prússia, e a disputa pelo Marrocos. O Marrocos era uma área pretendida pelos alemães.
A diplomacia voltada contra a França e a Liga dos Três Imperadores. A Alemanha, a Áustria-Hungria e a Rússia, o Império Austro-Húngaro e a Rússia versus a Áustria e a Hungria nos Balcãs e a falência desta aliança em 1878. Já prevendo uma possível guerra, a Alemanha tenta formar alianças, tá? E não consegue com sucesso nesse primeiro momento, junto ao Império Austro-Húngaro e junto à Rússia, mas depois ela vai conseguir. Vamos voltar aqui. A Itália também tem motivos para participar dessa guerra. Ela apareceu outra tela aqui, oh meu Deus do céu. Toda vez que eu ando com o mouse acontece alguma coisa aqui. Vamos lá. Ela disputava com a França a região chamada Tunísia, a Itália, no norte da África, a aproximação com a Alemanha e conflitos territoriais com o Império Austro-Húngaro. A Itália tinha acordos secretos de não agressão com a Rússia e a França. Repare que eles já estão se preparando para uma guerra. O Império Austro-Húngaro estava se desfacelando, era uma monarquia com 2 reis em 1867. Parte desse império fez aliança com o Império Alemão em 1879. O apoio contra a expansão russa nos Balcãs, aliança com a Itália em 1882. E a anexação da Bósnia e Herzegovina em 1908, pertencente à Sérvia. Meninos, vou parar de novo aqui, vamos lá parar. Você pode falar assim, professor, mas está tão complicado isso daí. Não é, isso aqui é geopolítica. Isso aqui não é nem tão importante. Isso aqui é legal para completar o enredo, tá? Mas se você souber que a guerra aconteceu por causa do nacionalismo doentio e por causa de disputas por áreas coloniais, você já está 100% encaminhado. Isso aqui, o professor só está mostrando assim, que disputas por áreas coloniais era essa. Ele é caprichoso, ele quis fazer um trabalho legal, então ele colocou isso aí. Mas, definitivamente, esse slide anterior não é assim, o principal dessa aula. Vamos continuar lá. A questão do nacionalismo, aí já é, essa gravura cai muita provinha, tá? Repara que são os países, tá? Cada um representado, aquele sujeito que está com a faca ali, o representante da Alemanha, e eles estão partindo a China como se fosse uma pizza. Tem o representante do Japão ali no desenho, tem o representante da França, tem a rainha da Inglaterra, tá? É uma gravura, uma crítica ao imperialismo muito presente em livros de história e provinhas de história. A ideologia política e militarismo é um nacionalismo temperado com muito nacionalismo e a legitimação da guerra. A França tinha um nacionalismo muito radical porque ela foi derrotada pela Prússia na Guerra Franco-Prussiana. Ela tinha um ódio cultural muito grande aos alemães. Havia também o pan-eslavismo, uma luta por uma grande nação eslava, chefiada pelos russos, e o conflito nos Balcãs, com o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. É porque tanto no Império Austro-Húngaro quanto no Império Otomano havia povos eslavos. A Rússia reivindicava para si o poder sobre esses povos, então ela comprou a guerra contra o Império Austro-Húngaro e contra o Império Turco-Otomano. Havia também o expansionismo sérvio, ideal para a Grande Sérvia, e a independência da Sérvia. E o pan-germanismo. A Alemanha é uma grande nação germânica e a Liga Pan-Germânica. Esse pan-germanismo ele vai ser, depois da guerra, ele vai ser reaquecido, vai ser potencializado pelo Partido Nazista, tá? E esse ódio contra os franceses e ingleses também. Outro pontinho. Depois, gente, que todos esses conflitos se fizeram presentes e configuraram no continente europeu, nós vamos ter agora um negócio chamado políticas de alianças. Eu vou simplificar para vocês entenderem. São alianças políticas militares, é quando uma nação começa a ver com quem ela pode contar numa futura guerra. É como se formasse 2 times, 2 gangues para brigar. Um time se chamava Tríplice Entente, que era capitaneado pelo Reino Unido, a França e o Império Russo. Essas 3 nações aqui, elas tinham o quê? O interesse de preservar a divisão das áreas coloniais como estavam. E esses 3 novos personagens aqui formavam-se a Tríplice Aliança. O Império Austro-Húngaro, o Reino da Itália e o Império Alemão. Eles formavam a Tríplice Aliança. A guerra vai se desenrolar entre esses 2 blocos políticos militares, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Vamos ler ali, ó. No início do século XX, o clima de tensão entre as grandes potências é tão grande que o conflito já se mostra inevitável.
Os países procuram, então, organizar os exércitos, produzir armamentos e fazer acordos entre si para garantir a força na disputa. Em 1907 são formadas a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Após a formação desses dois blocos políticos militares, deixa eu passar aqui, vai ter um período na Europa que nós chamamos de paz armada. É quando os exércitos começam a ser mobilizados, não está aqui no slide, mas eu vou falar para vocês sobre esse período. Paz armada é entre a formação das alianças, da Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, e o começo da guerra em 1914. O que é a paz armada? As nações começam a se preparar para a guerra, a indústria bélica vai produzindo num ritmo frenético, tá? A indústria bélica é a indústria de armas, os exércitos são mobilizados para a fronteira, qualquer pessoa mais desavisada, até a mais ingênua, sabia que iria acontecer uma guerra. Aí só faltava responder o seguinte: quando a guerra vai começar, quem vai começar a guerra? Um lado não atacava com medo do outro, então eram as armas que garantiam a paz. Por isso que nós chamamos esse período de paz armada. Olha só que interessante, eram as armas que estavam garantindo a paz. Olha que paradoxo interessante aí. Nesse contexto, qualquer incidentezinho ganha uma dimensão muito grande. Foi o que aconteceu no ano de 1914, quando o assassinato do arquiduque, o herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando. Esse acontecimento aí que inicia a guerra. Muita gente, muito aluno faz a confusão, a gente pergunta assim, qual foi a causa, quais foram as causas da Primeira Guerra? Aí ele vai lá e escreve assim: o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, do príncipe austríaco Francisco Ferdinando. Não, isso não foi a causa da guerra. A causa da guerra, presta atenção aqui, vou falar de novo, já deve ser a 10ª vez que eu falo isso nessa aula, vou repetir. Disputas por áreas coloniais entre as nações europeias e o nacionalismo doentio. Essas foram as causas da guerra. O assassinato do Francisco Ferdinando foi o estopim, foi o que fez a guerra estourar, acontecer. Mas a guerra iria acontecer sendo o Francisco Ferdinando assassinado ou não, tá? E é legal você colocar assim, muito aluno escreve assim, a morte do Francisco Ferdinando. Não foi a morte, porque se ele morresse, vamos fazer uma brincadeira aqui, engasgado comendo um pedaço de frango, não ia ter guerra. A guerra foi causada pelo assassinato dele. Vamos fazer uma leitura aqui para você entender. Ó. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, no dia 28 de 6 de 14. A Áustria e a Hungria declaram guerra à Sérvia, porque ele foi assassinado na Sérvia por um jovem de uma organização terrorista anarquista chamada Mão Negra. Essa organização estava fazendo estrago nessa época, tinha tentado matar o Papa, tinha tentado matar os membros da nobreza inglesa, eles estavam apelando muito para esse expediente nesse período, essa organização, a Mão Negra. É fruto desse nacionalismo doentio, tá? Esse fanatismo. A Rússia tomou partido pela Sérvia. A Rússia gritou assim do outro lado para a Áustria: se mexer com a Sérvia, mexeu comigo, porque a Rússia tinha interesses na Sérvia. E aí começa a nação a declarar guerra a outra. Olha lá o quarto pontinho. A Alemanha declarou guerra à Rússia. A Alemanha gritou do lado de cá: olha, se for declarar guerra ao Império Austro-Húngaro, vai declarar guerra a mim também. E começa aquelas... uma nação declarando guerra a outra, e em 2 meses nós temos 18 nações em guerra. Tá? A Alemanha, vamos lá, a Alemanha declarou guerra à Rússia. A Alemanha invadiu a Bélgica, que era neutra até então, para atacar a França. A Inglaterra declarou guerra contra a Alemanha. A Itália se negou a entrar no conflito de início. E a Itália tomou partido do lado da Entente, trair a Itália. A Itália tinha um monte de acordo com a Alemanha de não agressão. Ela vai mudar de lado na hora que ela vê que lhe convém. Tá? Ela vai fazer a mesma coisa na Segunda Guerra Mundial. E aí, gente, começa a Primeira Guerra. Nós vamos ter as fases, tá? A primeira fase da guerra, isso aqui é uma divisão didática, tá? Os soldados não tinha isso. Hoje nós estamos na primeira fase da guerra, amanhã nós estamos na segunda fase. Não tinha isso, tá? Vamos lá, isso aqui é didático para ficar fácil o aprendizado para vocês. Deixa eu acertar meu vídeo aqui que está meio turvo. Vamos lá.
Primeira fase é a Guerra de Movimentos, ela vai de 14 até 1915. A Alemanha, ela tem muito sucesso, as tropas da Tríplice Entente, nesse primeiro momento. A Alemanha consegue invadir a Bélgica para atacar a França, ela desloca suas tropas para a frente da Rússia, na frente da Rússia, tá, para tentar invadir a Rússia, e a Inglaterra socorre a França na Batalha de Barne. Na segunda fase da guerra, nós chamamos de guerra de trincheira. A trincheira era um buraco, tá? Onde os soldados entravam, uma espécie de uma vala, ficavam ali escondidos, tá? Do fogo inimigo, ficavam embaixo da terra escondidos do fogo inimigo. As trincheiras eram um inferno, tá? Não tinha banheiro, corpos em putrefação, não tinha banheiro, os soldados banhavam chuva, era cheio de rato, era cheio de parasitas, tá? Havia até um ditado sarcástico entre os soldados, que eles falavam assim: nas trincheiras não existe ateu, porque depois que você fica 2 dias naquele inferno, você passa a acreditar em Deus imediatamente. Geralmente ficava uma trincheira posicionada e a do inimigo a uns 100, 200 metros, e entre elas um campo minado, um campo cheio de bombas. A mina é uma bomba que parece um prato de comida, eles enterram ela, quando o soldado pisa nela, ela explode. Geralmente não mata não, mas mutila, tá? Metade do corpo. Muita gente sobrevive, mas sobrevive mutilado pelo resto da vida. E o maior desespero da trincheira é que você ficava meses ali até receber a ordem dos comandantes, que era o quê? Você sair da sua trincheira para tentar conquistar a trincheira inimiga. Era um Deus nos acuda, tá? Você ia correr no campo minado, aquele monte de soldados gritando. Eu estou falando aqui de batalhas envolvendo 5.000 homens de cada lado, 6.000 homens de cada lado. As trincheiras eram realmente um capítulo muito triste da Primeira Guerra Mundial, tá? E o avião começou a ser usado em combate, que é o fato que entristeceu muito o nosso conterrâneo Alberto Sanzomon, quando ele soube que o invento dele estava sendo usado para a guerra. O que acontecia? Um exército, para causar dano ao outro, usava o avião para quê? Sobrevoar as trincheiras e tampar bomba lá. Bomba e gás venenoso também, principalmente o gás mostarda, tá? Ácido clorídrico, se eu não me engano. E os ingleses e franceses, tá? Uma curiosidade para vocês, a aula é legal, a gente tem que recheá-la das curiosidades para ficar bacana, senão vocês vão achar enjoado. Contra o ácido clorídrico, né, o gás mostarda, os soldados ingleses que vocês aprenderam, não sei como, que a urina humana, ela anula o efeito do gás venenoso. Então, o que os soldados faziam? Urinavam em latas, tá? Depositavam aquela urina, deixava aquilo choco lá, deixava aquilo lá, todo mundo urinando. Na hora que começava a voar aquelas bombas de gás venenoso nas trincheiras, eles encharcavam as camisas, panos e punham na boca e no nariz, aquele empapado de urina, tá? Para não ser sufocado pelo gás venenoso. Quando eu dou essa aula presencial, muito aluno, principalmente as meninas, falam: nossa, professor, credo, que nojo, nem sabe que urina é aquela, de quem que aquela urina vai pôr na cara. Gente, mas é a guerra desumaniza o ser humano. A lógica da guerra, o que é desumanizar? Você perde a vergonha, você perde, como é que fala, a compaixão pelo próximo, você perde isso tudo, tá? Você perde um nojo por um monte de coisa. A sua vida passa a se resumir o que é a vida de um animal. Qual que é a vida de um animal? É a luta pela sobrevivência o tempo inteiro, não ser devorado e devorar. A vida de um animal se resume a isso, tá? A guerra reduz o ser humano a esse estado. É por isso que os que sobrevivem à guerra, eles têm um drama muito grande quando voltam para casa. Nós não somos uma máquina com um botão de desliga e desliga, e desliga. Então, quando um sujeito fica 3, 2 anos nesse inferno e volta para casa, para ele é muito difícil se readaptar à vida normal, a ter um horário para entrar no emprego, ter um horário para sair, os relacionamentos afetivos. É por isso que no pós-guerra acontece um número enorme de suicídios entre ex-combatentes, os hospitais de doidos ficam lotados, o número de assassinatos e delinquência envolvendo ex-combatentes é altíssimo, porque é muito complicado para o ser humano que passa por um inferno desse voltar à vida, dizemos assim, normal, tá? Restabelecer laços afetivos, se socializar tranquilamente. Aí
palavra difícil, né? É muito complicado, tá? Mas aí, graças à guerra de trincheira, voltando à nossa linha aqui, as tropas da Tríplice Entente, tá? Francesas, inglesas, belgas, conseguem conter o avanço das tropas da Tríplice Aliança na frente ocidental. Várias vitórias alemãs na frente oriental acontecem. Na Batalha de Verdun, acontece o bloqueio ofensivo alemão. 300 mil mortes de cada lado. É uma batalha muito importante da Primeira Guerra. Tá? Ali os alemães foram contidos. E os Estados Unidos entram na guerra. Está lá no rodapé da nossa ilustração, os Estados Unidos entram na guerra em 17. Outra perguntinha muito presente nas avaliações. Por que os Estados Unidos entram na Primeira Guerra se é uma guerra europeia e ninguém tinha mexido com os Estados Unidos? Aí, meninos, a resposta é econômica. A resposta é a seguinte: os Estados Unidos tinham muito interesses e investimentos econômicos na França e na Inglaterra, muito dinheiro emprestado com eles, muitos investimentos na França e na Inglaterra, nesses dois países. Qual que foi a leitura que os Estados Unidos fizeram do conflito? Olha, se franceses e ingleses perderem a guerra, como é que eles vão pagar o que nos devem? E os nossos investimentos, nossos bancos tá, que funcionam nesse país vão estar todos ameaçados. Por isso, nós temos que entrar nessa guerra para ontem. Os Estados Unidos entram e é um aliado de peso do lado da Tríplice Entente. Tá? Vamos voltar aqui. Outras adesões aconteceram também, ó, legal de você saber. O Império Turco-Otomano aderiu à Tríplice Aliança, a Bulgária entrou do lado da Tríplice Aliança, o Japão entrou do lado da Tríplice Entente, a Itália entrou do lado da Tríplice Entente, Portugal e a Romênia entrou do lado da Tríplice Entente, os Estados Unidos, a Grécia e o Brasil, em 1917, também entrou do lado da Tríplice Entente. O Brasil participa da Primeira Guerra Mundial. Porque, olha lá, no outro quadrinho, ó, o vapor, o navio brasileiro Paraná, ele foi bombardeado pelos alemães em 5 de 4 de 1917. A Alemanha, tá, o Brasil tem uma posição estratégica na geopolítica internacional, que é o Atlântico Sul. O Atlântico Sul é o melhor caminho via América, a corrente marítima para chegar no norte da África. Nós olhamos o mar, aquela imensidão, acha que dá para navegar em tudo quanto é lugar. Não, tem um lugar certo, chama corrente marítima, como se fosse um rio dentro do mar, que ele guia o barco com muito mais facilidade. Essas correntes marítimas favoráveis que levam da América para o norte da África se encontram no litoral brasileiro. Olha, a aulinha de hoje está bacana, tá? Então, o Brasil tinha essa posição estratégica. Ele estava, até então, o Brasil estava neutro no conflito, mas ele fornecia muita borracha, muito algodão, os Estados Unidos muito café, e os Estados Unidos repassavam ingleses e franceses. Como uma espécie de vingança, os alemães atacaram o navio nosso, o Paraná. O Brasil rompeu, teve um rompimento diplomático com a Alemanha, também em 1917, 7 dias depois do navio ter sido afundado. Romper relações diplomáticas é como se fosse você falar: estou de mal, não compro mais, vendo nada para vocês. Ainda não é a declaração de guerra. Outro navio brasileiro foi torpedeado pelos alemães, o Tijuca. Ou então o Brasil confiscou 42 navios alemães que estavam em nossos portos, o Brasil invadiu aquilo com soldados e falou: isso agora pertence ao Brasil, tá? E o capitão foi feito prisioneiro do cargueiro Macau, torpedeado em 1917. A resposta alemã foi um bombardeio a outro navio nosso, o Macau. O Brasil, então, declarou guerra à Aliança Germânica, a Tríplice Aliança. Houve uma grande onda de nacionalismo no Brasil. O Brasil contribuiu mesmo na guerra, efetivamente, mandando aviadores para os campos de batalha, mandando médicos, tá? E patrulhando o Atlântico Sul, tá? Para ver se encontrava submarinos alemães. Inclusive, lá no finalzinho da Batalha das Toninhas, tá? Em 1918, foi o maior fiasco do Brasil durante a guerra. O que é Toninha? Toninha, tá? O Doninha, é um baleia. Tá? Os brasileiros viram o carnão de baleia lá no horizonte. A baleia é um mamífero, tá? Ela tem pulmão, ela não é peixe. Ela vinha na superfície toda hora, ela vem na superfície toda hora, enche o pulmão de oxigênio e submerge.
volta à superfície, enche o pulmão de oxigênio e submerge. Os brasileiros viram aquele movimento lá no horizonte, aqueles monstros enormes afundando e descendo, acharam que era um cardume de baleias, tá? Acharam que era um cardume, não, que eram submarinos alemães. E atacaram, bombardearam o cardume de baleia. É a Batalha das Bolinhas. Tá? O maior envolvimento do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi o torpedeamento de um cardume de baleias enganado, achando que eram submarinos alemães. Legalzinho isso, né? Vergonhoso. Vamos lá. O fim da guerra. O fim da guerra aconteceu, tá? Depois que a Alemanha não conseguiu sustentar aquela onda de derrotas consecutivas, tá? Mas tem umas coisas interessantes. Antes da guerra acabar, a Rússia assinou em separado a sua retirada com a guerra, um acordo de paz com a Alemanha. Chama Tratado Brest-Litovsk com a Alemanha. A Alemanha perdeu muitos aliados, tá? A Rússia saiu da guerra antes da hora, porque aconteceu a Revolução Bolchevique em seu país, em outubro de 1917. E uma das promessas dos revoltosos ao povo era tirar o país da guerra. A Rússia, calma aí que o celular está fazendo barulho aqui. A Rússia estava tendo muitas baixas, estava tendo muitas perdas materiais e humanas na guerra. A Rússia era disparado o país mais atrasado da Europa, então não fazia muito sentido ao povo russo estar participando de uma guerra imperialista naquele momento, quando eles não conseguiam administrar sequer a sua casa. Tá? Por isso que o povo russo apoiou a retirada do país da guerra, foi uma das promessas dos bolcheviques. Houve um bloqueio naval e a escassez da Alemanha. A Alemanha foi asfixiada, tá, pelas outras nações. Eles não deixaram entrar praticamente nada na Alemanha. Assim eles conseguiram enfraquecer e derrotar. E houve uma revolução interna na Alemanha, uma revolta popular que derrubou o imperador Guilherme II, o Kaiser. Tá? E aí nós vamos ter, a partir de agora, um governo provisório na Alemanha chamado República de Weimar, um governo patrocinado pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, que tinham muito interesse que a democracia desse rendesse frutos, que a democracia desse sucesso na Alemanha para conter aquela onda agressiva do povo alemão em relação aos seus vizinhos. Não vai adiantar, tá? Nesse período aí, a República de Weimar, ela é corrupta, ela é incompetente, ela não consegue levantar o país da crise econômica após a Primeira Guerra, e é nesses escombros, nesse país arrasado, que nasce o Partido Nazista Alemão, que nós vamos ver isso nas próximas aulas. Por último, as consequências, tá? Sempre tem consequências toda a guerra. O esfacelamento do Império Austro-Húngaro, surgindo a República da Áustria, a independência da Tchecoslováquia, a independência da Iugoslávia, surgiram vários países na Europa, a Sérvia, a Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Croácia, Macedônia, Eslovênia, tudo isso saiu do Império Austro-Húngaro. Agora, qual que é o drama da Europa com o esfacelamento do Império Austro-Húngaro? O Império Austro-Húngaro antes prendia todo mundo e abafava qualquer coisa através da bota da violência. Mas agora não, esse império ruiu, o Império Turco-Otomano ruiu também. Agora nós vamos ter o drama das minorias. O que é? Muitos povos sem nações na Europa. E povos indesejáveis, que é imigrante pobre. Tá? E para temperar isso, ainda tinha a questão religiosa, que alguns povos eram muçulmanos, outros não eram. Essas questões das minorias, desses povos indesejados, vai ser tratada com a política de extermínio pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? E vai contar com o silêncio de muita gente por causa disso, porque esses povos apátridas eram considerados seres secundários, inferiores, segundo aquela ótica do racismo científico. A independência da Polônia, o esfacelamento do Império Turco-Otomano, com o massacre do povo armênio em 1915, muita armênio fugiu aqui para o Brasil do Império Turco-Otomano. Armênio é católico, tá? É majoritariamente católico. Eles eram muito perseguidos pelo Império Turco-Otomano, estupro em massa das mulheres, crucificavam pessoas vivas, tá? No Império Turco-Otomano, tá? Engraçado que quando esse povo fugiu dos turcos e vinha aqui para o Brasil, chegava aqui no Brasil, a gente chamava eles de turcos. Olha só, e eles iam para cá fugindo dos turcos, chegaram aqui. A Armênia detesta ser chamada de turco. A maioria das pessoas que nós chamamos de turco aqui no Brasil são descendentes de armênios que vieram nessa época para cá. Dividido entre França, Inglaterra e Itália, tá?
o estacionamento do Império Turco Otomano, e aí nós já temos a presença inglesa no Oriente Médio, tá? E aí a ascensão do movimento sionista, que vai resultar na criação do Estado de Israel em 1948, questão de próximas aulinhas também, e a criação da Liga das Nações, que é o filhotinho da ONU. Qual que é a função da Liga das Nações? É ser um fórum para resolver essas questões todas por meio da diplomacia e evitar que descambasse para novos conflitos, tá? Vai ser eficaz nisso? É claro que não. A Segunda Guerra acontece, tá? Mas é o filhotinho das Nações Unidas e o fortalecimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a única nação que sai fortalecida da Primeira Guerra Mundial, porque não teve combate em seu território, ele lutou do lado que venceu, e eram os Estados Unidos que estavam bancando no pós-guerra, a partir de 1918, a reconstrução europeia. Porque depois de 4 anos de guerra está tudo destruído, as escolas, as plantações, as ferrovias, tudo foi incendiado, tudo foi destruído. Quem é que tem dinheiro para reerguer aquilo tudo? Os Estados Unidos, tá? E ele vai lucrar muito com isso. Eu estou falando de empréstimo aqui capitalista, não é boa ação para ninguém. Capitalista empresta 10 para receber 15, tá? Não tem caridade quando tem dinheiro no meio, não. A Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, tá? Isso daí é bastante interessante, é um tratado muito humilhante. Quem fez os alemães, quem redigiu o Tratado de Versalhes, fez questão de espizinhar, sapatear mesmo em cima da Alemanha. Ele era tão humilhante que ele aqueceu mais ainda o ódio alemão em relação aos outros povos da Europa. Os nazistas vão manipular muito os efeitos negativos do Tratado de Versalhes sobre o povo alemão para convencer as pessoas, ao povo alemão, a comprar a ideia da Segunda Guerra Mundial. É legal a gente falar aqui, já dando um toque para vocês, que o Partido Nazista chegou ao poder pelas urnas, tá? Isso é interessante demais da gente dizer aqui. A Conferência de Paris envolveu 32 países com 3 líderes principais, Inglaterra, França e Estados Unidos, claro, os vencedores da guerra. Houve um novo mapa político europeu, com o surgimento daquelas novas nações que nós vimos no slide anterior. Os antigos impérios foram extintos, o Austro-Húngaro e o Turco-Otomano, surgindo novos países. Foi criada a Liga das Nações e o Tratado de Versalhes. A Alemanha teve que indenizar os países vencedores. O Brasil catou 4 navios de guerra da Alemanha. A Alemanha teve que pagar uma dívida por cada inglês morto em combate aos britânicos, tá? Foram indenizações pesadas. A Alemanha perdeu território para a Tchecoslováquia, para a França, para a Bélgica, para a Polônia. Na Segunda Guerra, eles tentam recuperar esses territórios todos, tá? E reparações de guerra. Ela perdeu a sua frota mercante, perdeu suas reservas de ouro, perdeu locomotivas, tinha restrições militares. A Alemanha vai vir uma crise pós-guerra que vocês nem imaginam, tá? Livros de história que falam que para comprar uma caixa de ovos gastava um carrinho de mão de dinheiro, de marco alemão, tá? E é nesse ambiente de caos e desespero que o povo alemão compra as ideias do Partido Nazista, acha que o Partido Nazista vai tirá-los do buraco, tá? Quando a gente sabe que em política não existe salvador, tá? Beleza? Terminamos aí a nossa apresentação de slides. Meninos, a aulinha de hoje muito cheia de informações, está muito interessante a Primeira Guerra Mundial, tema pertinente, tudo quanto é provinha, tá? Para quem vai fazer um PIS 1003 da UFJF, para quem vai fazer um Enem, principalmente essa questão do nacionalismo. Recomendo a leitura de livrinhos, de apostilas sobre esse tema, assistam vídeo aula de outros professores e revejam esse vídeo, tá? Toda vez que acharem necessário. Eu espero ter contribuído. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo encontro. Valeu!